A paz do Senhor, irmãos. Vou pregar um pouco resfriado, mas com a bênção do Senhor eu vou conseguir. E vai ser uma bênção, não é? Porque quando Deus abençoa, é sempre uma bênção. Eu queria falar para vocês que quando você recebe um WhatsApp, foi eu que mandei, eu mesmo, pessoalmente. Não fique constrangido. Se você tiver um pedido de oração, escreva para mim, porque eu faço questão de saber o pedido, eu faço questão de orar por você. Em seguida eu passo para o grupo de intercessores da nossa igreja. Ah, vai incomodar o pastor. O pastor é para incomodar, irmão. É para encher a paciência dele. Por isso que Deus me chamou para o ministério, para cuidar das ovelhas. Ah, eu vou incomodar. Não incomoda. Deus me chamou para isso. Se eu não quiser fazer a obra de Deus, então eu não atenderia o chamado. Eu não tenho preguiça de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Se bobear, eu trabalho até demais. Às vezes eu tenho que lembrar que é para parar um pouco, descansar. Mas eu acho que tem uma alegria quando você trabalha com prazer. Quando você trabalha com prazer, domingo não é obrigação, nem segunda-feira, nada é obrigação. E quando você tem o Espírito Santo te dirigindo, é uma bênção. Então não fique constrangido, escreva, manda seu pedido de oração. Nós oraremos, em alguns casos tem que acionar visita. Você fica à vontade. Você tem um canal direto com Deus através de Jesus e pelo WhatsApp comigo. Com Deus é com Jesus e com o WhatsApp é comigo. Então não fique constrangido. Esse boletim, edição mensal, que ainda vamos aprender a fazer direito, cola com o imã na geladeira. Cada vez que você for abrir a porta da geladeira da sua casa, você vai ver culto de ceia, EBF, ora, rapidinho. Senhor, abençoa, dê o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Sem teu Espírito Santo não vai, a obra é com o Senhor vai à frente, ora pela igreja, de tal maneira que o Senhor usará o seu povo. Também gostaria que você soubesse, se você não prestou atenção, que nós estamos gerando líderes. Se você perguntar para mim, pastor Silas, quando Deus te chamou para a obra? Cada pastor tem uma experiência com Deus. Cada pastor tem uma convicção que veio de Deus num dado momento. E você perguntar para mim, quais foram as convicções que o Senhor fez você encarar essa carreira? O verso que Deus falava muito forte, eu não conseguia esquecer, para fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações inclui Brasil, Araçariguama, o bairro Vale da Bênção. Aonde eu estiver, eu vou trabalhar com formação de discípulos de Jesus, que terão o caráter de Cristo, que aprenderão a orar e que darão frutos. Eu não conseguirei fazer outra coisa. Dado a realidade social da qual eu fui, para mim foi muito importante, o Senhor falou muito forte ao meu coração: busca o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Foi exatamente o que vem acontecendo com a minha vida. Deus vem acrescentando todas as coisas, e o meu papel é gerar discípulos junto com vocês e gerar líderes. A Emily que você viu aqui tem 19 anos, nota 10 para ela. Ela está dirigindo o MeVib com criatividade e responsabilidade de pessoa madura e também com santidade. Tem que ter peito e coragem para botar uma menina de 19 anos lá de chefe do setor, e está dando um baile de eficiência. Evidentemente que ela é acompanhada por irmãs mais maduras, que resolve um pepino ou outro para ela, se for mais complicado de resolver, mas ela está indo muito bem. Por que a gente corre um risco assim? Porque queremos gerar discípulos e líderes. Domingo de manhã tem pregado a Cássia, 22 anos de idade. Mas quando Davi derrotou Golias, nem a armadura cabia nele. E ele foi cheio do Espírito Santo. Deus não esperou Davi ficar de meia idade, meio careca, para encher ele do Espírito Santo. Encheu ele jovem. Ele derrotou Davi jovem.
A Cássia tem 22 anos, já fez 4 anos de seminário, faz mestrado, é uma menina séria. Coloquei ela para pregar aqui, tem que ter peito, irmão. Colocar uma menininha de 22 anos, os crentes mais antigos, sabe como é que é? Os crentes mais antigos não perdoam, né? Se Jesus não pregar aqui, não está bom para eles. Ou Jesus prega ou não está bom. Botei a menina de 22 anos. Lógico que ela começou um pouco segura. Você tem que ver que palavra domingo de manhã, no domingo passado. Vale a pena. Posso dizer, não sei se a pessoa vai gostar, mas eu vou dizer. A primeira vez que o pastor Roberto pregou aqui, ele não pregava nessa igreja. Se quem estava aqui, ele tremia, inclusive. Mas é um homem de estudo, de conhecimento, de oração. Deixa tremer. Prega um mês, treme, prega o outro, treme. Uma hora dessa ganha experiência e não treme mais. É um dos melhores pregadores dessa igreja. Na homilética prega melhor do que eu. Graças a Deus. Estamos gerando líderes. A irmã Andréia, não é? Elaine, desculpa. É que o marido chama André. Então, confundi os negócios aí. Pregou aqui na quarta-feira, que bênção. Outras pessoas estão tendo a mesma experiência, não necessariamente aqui, por causa do programa, os horários lá no Viçoso, estão crescendo. A irmã Vanessa já pregou várias vezes, prega também no Viçoso, voltará a pregar. É uma psicóloga abençoada que Deus trouxe aqui. Deus vai usar muito nessa cidade. O André também é jovem, trabalha com os adolescentes, com a conferência missionária de jovens, nota 10. Nós estamos gerando discípulos e novos líderes. Nós não somos donos da obra de Deus. O Senhor da seara é Jesus, não é pastor, não é apóstolo. Nosso papel é servir o Senhor, gerar discípulos, gerar líderes. Líderes não ficam maduros do dia para a noite, não ganham experiência do dia para a noite. Pedro não ficou maduro do dia para a noite. O Senhor vai trabalhando e o papel do pastor é ajudar a chegar lá. E eu tenho visto várias pessoas crescendo nesse ministério, sendo agraciados por Deus. O irmão Rogério, o pastor Luiz, o Jorge, nos cultos, nas casas, você fica com vergonha, o tanto que Deus os usa, o quanto que eles dão frutos. Você fala, eu acho que eu estou vazio do Espírito Santo. Eu acho que eu tenho que grudar mais nesses irmãos. Porque eles vão em cada situações aqui de Araçariguama, e Deus os tem usado para a honra e glória dele. Já tomei um pouquinho do meu tempo, mas você não está perdendo nada, irmão. Sabe por quê? Nós estamos reunidos no nome de Jesus. Jesus está aqui. Você está com pressa de ir embora da presença dele? Não fique, ele está aqui. Ele quer te tocar, ele quer te abençoar. Para entender a ceia do Senhor, eu quero falar de 2 ofícios de Jesus. E presta bem atenção. A palavra do Senhor pré-anunciou Jesus de muitas maneiras. Mas hoje à noite eu vou destacar somente 2 ofícios de Jesus, rei e sacerdote. Através de muitos salmos messiânicos, especialmente Salmo 2 e muitos outros, através dos profetas, Daniel 2, Daniel 7, o Senhor disse que Jesus é rei. Ele é eternamente rei, Senhor, porque ele é uma das pessoas da Trindade. Mas ele também viria da descendência de Davi para começar a expandir o reino de Deus aqui na terra até o seu ápice. E nesse sentido ele é o rei da descendência de Davi, do reino que cresce e terá a sua plenitude. Mas antes dele ser esse rei aqui, desse reino que cresce até terá a plenitude, ele sempre foi rei, porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o eterno. A palavra do Senhor anunciou que Jesus é rei, o Senhor, um dos membros da Trindade, através de muitas passagens de maneira direta. O Senhor também anunciou que ele é sacerdote, que ele seria sacerdote.
Eu não diria que ele foi eternamente sacerdote, ele foi eternamente rei, senhor, mas ele se tornaria sacerdote. Quando ele viesse, ele se tornaria sacerdote. E ele seria um sacerdote eterno. O jeito da Bíblia falar, porque Deus gosta de falar assim, Deus gosta de usar metáforas e simbologias. Deus falou do sacerdócio eterno de Jesus, dizendo que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é este homem que aparece no livro de Gênesis, sacerdote do Senhor, rei de Salém, que Abraão reconhece que ele é de Deus, possivelmente de Deus antes de Abraão, e Abraão reconhece que a obra de Deus tem que ser sustentada com os seus dízimos e as suas ofertas. Reconhecendo em Melquisedeque um sacerdote do Senhor, Abraão dizimou para Melquisedeque. Nada sabemos da sua origem, nada sabemos do seu fim, nada sabemos do seu trabalho em Salém, nada sabemos. Possivelmente foi um ser humano mesmo. Todo mundo pensa que ele foi um ser humano mesmo. Eu também penso que ele foi um ser humano mesmo. Mas como não se sabe nem o início e nem o fim de Melquisedeque, ele é simbologia de eternidade. Não tem começo, não tem fim. E foi no Salmo 110 que Davi, também profeta do Senhor, falando da exaltação de Jesus, disse que ele assentaria à direita de Deus Pai, até que todos os seus inimigos fossem colocados debaixo dos seus pés. E é nesse pequeno salmo que o Senhor revelou que Jesus seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele seria, portanto, um sacerdote eterno. Porque com Jesus tudo é eterno. Ele é eterno, com Jesus tudo é eterno. Ele é rei eterno, sacerdote eterno, cordeiro eterno, Senhor eterno, juiz eterno, porque ele é o Senhor. Então o Senhor disse que ele seria esse sacerdote eterno. Ele não tem vice-sacerdote. Ele não tem um presidente da Câmara que assume se o vice faltar. Porque sendo ele eterno, ele não precisa de substituto. Só Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é o sacerdote eterno. Ele não precisa ser substituído, ele não envelhece, e o que ele faz é o perfeito e é para toda a eternidade. Assim o Senhor falou de dois ofícios de Jesus, rei e sacerdote. O Senhor não só falou, mas ele também simbolizou. Ele escolheu duas famílias para simbolizar. Para ser rei, tinha que ser da descendência de Davi em Israel, e logo após a morte de Salomão, no reino do sul, no reino de Judá. Para ser rei, tinha que ser da descendência de Davi. Eles foram reis de fato em Israel e em Judá, enquanto durou monarquia. Como reis, eles simbolizavam que Jesus, que também viria da descendência de Davi, seria rei, que Jesus também teria um reino, mas enquanto eles exerciam monarquia de fato, eles simbolizavam Jesus, eles não eram o perfeito. O eterno, o perfeito é Jesus. Quando Jesus viesse da descendência de Davi, ele seria rei como simbolizado pela família de Davi, previamente anunciado pela palavra de Deus. E Deus escolheu essa família, e somente essa família, para simbolizar que Jesus é rei. E Jesus escolheu somente uma outra família, Arão e os seus descendentes, para ser sacerdotes. Parecido com a monarquia, eles eram sacerdotes de fato. Eles de fato exerciam o sacerdócio segundo a lei de Moisés, no livro de Levíticos, com todos aqueles detalhes que você não gosta de ler. Eles liam, eles sabiam, eles tinham decorados, eles faziam todos aqueles sacrifícios nos mínimos detalhes. Eles eram sacerdotes de fato.
mas eles não eram o real, o final. Eles simbolizavam o real, o final, o perfeito. Mesmo naqueles dias, o pecador tinha que se arrepender e crer: Senhor, pequei contra ti, perdoa-me. Mesmo naqueles dias, o animal inocente, que não tinha nada a ver com aquele pecado, era morto, imolado, o sangue aspergido no altar, e o sacerdote clamava a Deus: Senhor, ele se arrependeu. O sangue do inocente foi derramado no lugar dele, como o Senhor disse que deveria ser. Agora perdoa. Então o sacerdote fazia a mediação entre Deus e os homens, enquanto o pecador de fato se arrependia e o inocente morria no lugar. Mas isso era simbologia de Jesus. O eterno, imaculado Rei Jesus, segundo a palavra do Senhor, se tornaria homem para ser o eterno, imaculado Cordeiro que inocentemente morreria pela humanidade e morreu por nós. Tendo ele morrido por nós e veio morrer por nós, pelo sangue dele ele nos perdoa. Pelo sangue dele ele nos declara justos, puros, santos, filho de Deus. Pelo sangue dele, pelo sacrifício dele em nosso lugar, recebido com arrependimento de pecado e fé no Senhor para ser Salvador e Senhor, então Jesus declara essa pessoa salva, redimida, diante do Pai na Trindade. Ele faz a mediação entre Deus e os homens, como previamente anunciado que ele seria sacerdote, como previamente simbolizado pelos sacrifícios da lei de Levi, de Moisés, no livro de Levítico, e como previamente simbolizado pela família de Arão. Previamente simbolizado, o Cordeiro de fato é Jesus. O sacrifício de fato é Jesus. O Rei imaculado, eterno, tornou-se o eterno Cordeiro, que morreu por nós, imaculado, para ser o eterno sacerdote, segundo Hebreus capítulo 7, que vive para interceder por nós, que nos declara filho de Deus, que nos declara justos, por causa do que ele fez por nós, e é ele que faz a intercessão entre Deus e os homens. Por tudo que eu falei, nós podemos fazer duas conclusões lógicas. Qual é a primeira conclusão lógica? Presta bem atenção. Se previamente Deus falou que Jesus seria rei e sacerdote, não só falou e simbolizou. Se uma família simbolizava que ele é rei, a outra simbolizava que ele é sacerdote, simbolizavam os ofícios de Jesus, então, em Jesus, os ofícios estariam unificados, previamente anunciado, previamente simbolizado. Dois ofícios de Jesus são de Jesus, como previamente anunciados, previamente simbolizados, em Jesus estão unificados. Ele é rei, ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote, como previamente anunciado e simbolizado. A outra conclusão lógica que nós podemos tirar, e presta bem atenção, que a palavra do Senhor é lógica. Nós sabemos coisas porque nós ouvimos e nós cremos e nós repetimos, mas nem sempre nós entendemos a lógica, porque existe uma lógica na palavra de Deus. Se para salvar o eterno Rei tinha que se tornar homem, e só o sacrifício dele ia valer, tendo ele morrido e ressuscitado, somente ele é o sacerdote de fato e não o simbólico, somente ele é o sacrifício de fato e não o simbólico, então somente ele
pode nos perdoar quando nos arrependemos, quando cremos, e somente Ele pode salvar, somente Ele pode declarar justo, somente Ele pode fazer a intercessão entre o pecador e o trino Deus. Portanto, a segunda conclusão lógica é: somente Ele salva. Somente Ele é o caminho para Deus. Não é um capricho dos servos de Deus, não é um capricho dos servos de Deus falar que só Jesus salva e aquele outro caminho, aquela outra igreja, aquela outra religião, aquela outra não sei o que, não salva só porque eu resolvi dizer que só Jesus salva. Só Jesus salva porque Ele é o eterno imaculado Rei, que se tornou imaculado Cordeiro, que na justiça de Deus podia morrer por nós. E quando é recebido com arrependimento de pecados e fé, é Ele que nos perdoa, nos salva e nos declara justos. Por isto, só Ele salva, só Ele é o caminho para Deus. Não há outro caminho. Fora Deus ter falado aqui, ter falado ali, simbolizado aqui, simbolizado ali, eu gosto muito do dia que o Senhor resolveu falar claro. Porque eu gosto que fala claro. Na minha intimidade com Deus, eu posso falar minhas bobagens para o Senhor como filho dele, né? Para Deus eu falo: Senhor, comigo o Senhor fala claro, por favor. Eu sei que o Senhor fala em sonho, tem uma bacia ou não sei o que. Senhor, fala claro. Se tem uma pessoa que tem dificuldade de entender, sou eu. Fala claro. Eu sei que o Senhor gosta de simbologia e metáfora. Pai amado, eu sou teu filho, comigo fala claro. Eu acho que Deus vai continuar falando com metáforas e simbologias, e eu que me esforce para buscar o Senhor, a sua face, para Ele me revelar os mistérios, como Ele fazia com José. Mas já falei para Deus que eu gosto que Ele fale claro comigo. Você pode falar também, Deus gosta de sinceridade. Um dia o Senhor falou claro. Zacarias capítulo 6 ajuda a pessoa que está ao seu lado a encontrar. Como dizia meu amigo quando eu era adolescente, ele falava que ele sabia muito bem português, porque ele não era egoísta. Então, se você não for egoísta e o seu português é muito bom, ajude a pessoa do seu lado. Zacarias 6, verso 10, Deus falou para Zacarias: Zacarias, toma a prata, toma o ouro dos exilados Eidai, Tobias e Gedalias, que chegaram da Babilônia. Você vai lá na casa deles, Zacarias, você pega o ouro, você pega a prata. No mesmo dia, você vai chegar lá e pede, eles vão te dar. No mesmo dia vai até a casa de Josias, filho de Sofonias. No verso 11 o Senhor disse: vai pegar a prata, o ouro, você vai fazer uma coroa e vai colocar na cabeça do sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. É um ato profético, presta bem atenção. Tem que prestar atenção, irmão, prestar atenção, não dorme. Não é propaganda política, aquela chatice da televisão, a gente distrai. É a palavra do Senhor, não distrai. Presta bem atenção. Aparentemente está estranho aqui. Ainda que Davi quisesse, e a sua descendência de reis quisesse, eles não podiam unificar os dois ofícios. Quem determina é Deus. Quem fala o que é justo é Deus. Quem nomeia, quem designa é Deus. Quem fala qual é o sacrifício justo, perfeito é Deus. Quem fala, quem salva é Deus. Quem fala quem é o sacerdote de fato e não o simbólico é Deus. Homem nenhum pode estabelecer um caminho para Deus. A família de Davi podia simbolizar o reinado de Jesus, mas não podia tomar para si a simbologia de sacerdócio. Os reis eram reis e nunca seriam reis sacerdotes. Os sacerdotes eram sacerdotes e nunca seriam sacerdotes reis. Pronto, acabou, quem determina é Deus.
E quem determina na sua justiça e santidade que Jesus é de fato o rei, o sacerdote, é o Senhor. Porque só Ele sabe o que é justo, o que é correto, o que vale mesmo como preço pago para eu e você ser salvo. Só teve um preço pago na justiça de Deus. O perfeito santo Jesus morreu naquela cruz por nós, e Deus não deixa barato. Ah, se eu pegar um cavalo lindão e morrer no lugar do pastor Silas, não serve. O cavalo vale 5 milhões de dólares, não serve. E se eu pegar um monge, um sadhu lá na Índia, que jejua 80 dias, não serve. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só Jesus serve. Quem determina é Deus. Os reis não podiam ser sacerdotes, os sacerdotes não podiam ser reis, e família nenhuma da terra podia ser rei simbolizando Jesus, e nem sacerdote simbolizando Jesus, porque quem determina é Deus. É o Senhor que determina, Ele é o Senhor. Está meio estranho esse negócio. Zacarias faz uma coroa, põe na cabeça de Josué, do sacerdote. Ele não podia unificar os dois ofícios, mas Deus não estava falando dele, era um ato profético. Deus falava de Jesus. Verso 12: diga-lhe assim diz o Senhor. Zacarias 6,12. Vê se a pessoa ao lado está lendo a Bíblia. Não seja egoísta. Zacarias 6,12. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Zorobabel, que era o governador, e Josué de fato fizeram o segundo templo. Josué não fez sozinho, nele não unificava os dois ofícios. Os dois ofícios se unificariam e se unificam somente em Jesus. Isaías já falava de Jesus como renovo. Ele é o renovo, ele é o broto que sai do tronco de Jessé, pai de Davi, porque ele virá da descendência de Davi. Só de usar a palavra renovo, Deus já está dizendo, eu de fato estou falando de Jesus aqui. De fato, isso aqui é um ato profético. De fato, é um ato simbólico, não do que vai cumprir em Josué, do que vai cumprir em Jesus. E presta bem atenção no verso 13. Falando de Jesus, na pessoa no qual combina os dois ofícios, ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Está falando do Senhor Jesus. Literalmente, Jesus não fez templo nenhum, mas ele falou que ele ia construir um negócio. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já parou para pensar nisso? O inferno, o diabo, o mundo ao nosso redor não destroem a igreja. Isso é um fato. Eu sei que você está me ouvindo pensando: ah, não, pastor, já teve muita briga, muita divisão, muita confusão, muito ladrão. Ouça bem o que eu vou te dizer. O mundo ao nosso redor, e o diabo, o inferno, não destroem a igreja. Tem uma coisa que destrói, mas eu estou dizendo que o mundo, o diabo, o inferno, não destrói a igreja. É impossível o diabo destruir a igreja do eterno Jesus. É impossível o mundo destruir a igreja do eterno Jesus. É impossível o inferno destruir a igreja do eterno Rei, do Imaculado Cordeiro, do eterno sacerdote que comprou a igreja com o seu sangue. É impossível. A justiça de Deus está saciada no sangue de Cristo. É impossível a igreja ser destruída pelo inferno e pelo mundo. Mas crente gosta de encher a bola do diabo, né?
O diabo isso, o diabo aquilo. Pelo amor de Deus, irmão, lê a Bíblia. Para de falar do diabo. Faz um propósito para você mesmo. Cada vez que você vai falar do diabo, você louva a Deus, você ora, você glorifica. O diabo está derrotado, o pecado, a morte, o inferno. No eterno Rei, sacerdote, Cordeiro, Jesus, o mundo, o inferno, o diabo não destrói, porque em Cristo nós somos eternos. Significa que você vai envelhecer, mas a velhice não te destrói. Significa, sem que eu entenda todas as coisas, que nós poderemos até morrer com uma doença que nós não gostaríamos de morrer. Eu mesmo já falei para Deus, eu não sei se Ele vai fazer, que quando chegar a hora eu quero ir. Não quero fazer hora extra aqui na terra. Quando você fica velho, não consegue mais no banheiro, cheio de ferida na cama, falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu não quero fazer hora extra, o Senhor me leva. Depois lá na eternidade a gente conversa se Deus me ouviu ou não me ouviu. Tenho medo nenhum de morrer, eu vou ver o eterno Jesus, e nele eu sou eterno, indestrutível. Sou indestrutível em Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas para eu não te falar que nada prevalece contra a igreja, eu preciso te falar o que prevalece. Presta bem atenção. O inferno, o diabo, o mundo ao nosso redor não prevalece contra a igreja. O que pode prevalecer contra a igreja não está ao nosso redor, está dentro de nós. O pecado. Não era para vencer, porque Jesus já morreu por nós. Não era para nos dominar, o Espírito Santo nos liberta. Mas tem crente que cai na tentação. Eu falo para os pastores dessa igreja, mas vou falar para você também. O rei Davi era mais cheio do Espírito Santo do que eu e você. É mais profeta do que eu e você. O rei Davi escreveu vários salmos proféticos. O rei Davi escreveu o Salmo 22, com detalhes da crucificação. As pessoas zombando Jesus, tirando sorte para ficar com o manto dele sendo perfurado na cruz, profeticamente no Salmo 22. Mas o rei Davi não podia ver a vizinha tomando banho, foi imprudente, caiu em pecado. Isso destrói a igreja. O que você assiste na televisão destrói a igreja. O que você vê na internet destrói a igreja. A língua maledicente destrói a igreja. Pecado destrói a igreja. Jesus morreu por nós. Temos perdão de pecados e vida eterna. O diabo não nos destrói. De jeito nenhum. Diabo, inferno, mundo ao nosso redor. Mas se você, por mais cheio ou mais vazio do Espírito Santo que você esteja, se você for imprudente como Davi, destrói a igreja, destrói sua vida, destrói seu casamento, você perde o seu emprego, destrói as suas amizades, pecado destrói. E solução de pecado na Bíblia, irmão, não é eu vou ser forte, eu vou ser forte. Solução para pecado, eu me arrependo. Eu peço libertação do Espírito. É o rei, é o cordeiro, é o sacerdote que resolve o problema de pecado. O único caminho para Deus, não tem dois, não tem três. Só tem o Senhor. Queria dizer que nada destrói a igreja, mas você é inteligente o suficiente para saber que pecado destrói a igreja. Zacarias 6, verso 13, falando de Jesus.
Zacarias 6,13, não seja egoísta, ajuda a pessoa a ver o texto. Isaías 6,13, ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, e se assentará em seu trono para governar, porque ele é rei. Nele combina os dois ofícios, por isso ele será sacerdote, é o sacerdote eterno, é o rei eterno, é o cordeiro eterno. Ele será sacerdote no trono, porque ele é simultaneamente rei, sacerdote e cordeiro. E presta atenção no final do verso, é importantíssimo. Haverá nele e em Jesus perfeita união, perfeita harmonia entre os dois ofícios. Só em Jesus combinam os dois ofícios, se unificam os dois ofícios. Em Davi era impossível, em Arão era impossível. Eles só simbolizavam, de fato não era um rei, e de fato não era um sacerdote que viria, mas simbolizavam. E mesmo simbolicamente não se unificavam neles. Só se unifica em Jesus. Por isso ele é o rei, o Senhor e o sacerdote. Se já concluímos que os ofícios rei e sacerdócio se unificam em Jesus, se já concluímos que ele é o único caminho para Deus, deixe-me dar 2 exemplos de uma pessoa que se beneficiou e de outra que não se beneficiou. Hoje vai só com água mesmo, né, irmão? Mas eu não sou egoísta, eu posso dar para você. Em Israel, doenças infecciosas de pele, em português aparece lepra, porque está traduzindo do hebraico para o português. E nós não temos em português uma palavra para descrever todas as doenças infecciosas, qualquer uma que seja, mas uma única palavra se referindo a essas possibilidades todas. Sarna, micose, ou o que for. Então traduz lepra, mas não é literalmente hanseníase, são infecções de pele, doenças de pele. Simbolizavam a morte espiritual no pecado de todos nós. Também o ciclo menstrual da mulher também simbolizava a pecaminosidade de todos nós na lei de Moisés. Então, quando aquela senhora, aquela mulher com fluxo de sangue, naquela cultura, naquela realidade, ela não era só uma mulher doente. Ela era o próprio símbolo de pecado, de impureza, de maldição e, portanto, desprezada socialmente. Ela não podia estar perto de ninguém, encostar em ninguém. Ela era impura espiritualmente e fisicamente. Mas desesperada como estava, ela falou: eu vou para o empurra, vou chegar perto de Jesus. Me parece, com a consciência de que ela tinha, que ela era a própria impureza em pessoa, ela pensou: nem vou tocar nele para valer mesmo, né? Com toda a minha impureza, vou tocar só no manto dele, na roupa dele. E ela foi para o empurra, ela tocou em Jesus. Jesus parou, percebeu que saiu poder. Deus é trino, o Pai sabia de tudo. Jesus estava limitado no tempo e no espaço, naquele corpo humano. O que foi mesmo que aconteceu aqui? O Espírito não me falou, o Pai não me falou. Pedro, muito impulsivo, disse para Jesus, porque Jesus perguntou: quem me tocou? Pedro é daqueles que falava e pensava depois, né? Então na mesa ele esquecia que Jesus era o chefe, o rei e tal, falava demais para o chefe. Falava assim: meu senhor, quem é que não te tocou aqui nesse empurra? Jesus disse: não, de mim saiu o poder. A mulher disse: fui eu. Jesus disse para ela o que não está no manuscrito, mas não está no nosso português por pobreza da nossa língua. Jesus disse isso, presta bem atenção: você está simultaneamente curada, fisicamente e espiritualmente. Em outras palavras, quando você creu no eterno Rei, que se tornou o imaculado Cordeiro, que morreu por você, e você se arrependeu e creu nele,
Ele é agora também o seu sacerdote. Você é filha de Deus, e é Ele, no sangue dele, que te purificou fisicamente e espiritualmente. Você agora é membro do corpo dele, da igreja dele. Nele você é pura, santa, indestrutível. Refere-se à cura física e à cura espiritual. Por isso que na Bíblia você lerá assim: a tua fé te salvou. Refere-se à cura espiritual. E uma Bíblia de estudo decente vai colocar uma nota de rodapé. Refere-se também à cura física. Mas tem versão da Bíblia que traduz: a tua fé te curou. Refere só à cura física. E uma Bíblia de estudo decente tinha que ter uma nota dizendo: mas ela também foi espiritualmente perdoada. É isso que Jesus disse: você creu em mim, você está salva, você é filha de Deus, do corpo de Cristo, indestrutível em Jesus. A menos que seja imprudente, como o rei Davi, para pecar e para distanciar de Deus. Deixe-me falar de uma outra pessoa que ao contrário dela não deu muito certo. Segundo Crônicas 26:16. Como eu disse para você, Jesus está aqui, tá? Normalmente o culto vai terminar 9h30. Se atrasar um pouco, significa que você ficou 5 minutos a mais com Jesus. Mas não perca a bênção caso o culto demore um pouquinho. Não vai demorar, estou terminando. Mas você não é inglês, irmão. Inglês chega no horário sem atrasar, depois quer sair no horário certinho. Como o brasileiro já atrasa para chegar, pode atrasar para terminar também, porque nós não somos ingleses, né? Nós somos brasileiros. O mais importante é nós sermos edificados pela palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 26. Esse rei Uzias foi um homem de Deus. Foi um tremendo de um realizador. Ele construiu muralhas ao redor de muitas cidades, e cidade inclusive perto do Egito. O homem cresceu, foi abençoado, rico. Ele não só gerou muito emprego com a construção civil, e as nações ao redor pagaram impostos para ele, mas ele foi bom de agricultura, ele gerou muito emprego na agricultura. Ele foi bom de criação de animais. Ele fez torres, cisternas. Pensa num realizador, homem de Deus temente. Mas pecado destrói. Só pecado destrói. Nem o mundo, nem o diabo e nem o inferno. Ficou orgulhoso. Segundo Crônicas 26:16. Depois de uns 42 anos, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho, que é pecado, provocou a sua queda. Só pecado destrói. Não tenha medo do diabo, tenha temor de Deus com o pecado. É pecado que destrói. Demônio não destrói. Diabo não destrói. Obras de feitiçaria contra a sua vida não destrói. O que destrói é pecado. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Isso ele não podia fazer. Quem manda é Deus, quem nomeia é Deus. Ele era da família de Davi. Para a família dele, ele podia simbolizar que Jesus é rei. Sacerdócio é outra família. Os ofícios não se unificavam na família de Davi, nem na família de Arão, em família nenhuma. A união perfeita dos ofícios em Jesus. Só o sacrifício dele vale, só ele salva, só ele é o Senhor, o Rei. Não tem outra solução para o pecado, não tem salvação sem Jesus, não tem vida eterna sem Jesus.
Ele achou que unificava nele, implicitamente dizendo: eu posso exercer os dois ofícios, nem que simbolicamente eu queira fazer, e eu vou me entender com Deus, eu vou fazer a minha mediação entre Deus e os homens, eu não vou precisar do Messias que virá. Eu mesmo vou me salvar. Implicitamente é isso. Segundo Crônicas 26:17, o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Verso 18, eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, isso é de outra família. Os descendentes de Arão são consagrados para queimar incenso e muitos outros sacrifícios. Saia do santuário, pois você foi infiel, não será honrado por Deus o Senhor. O seu orgulho, porque pecado destrói, é pecado que destrói. Segundo Crônicas 26:19, Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Ele teve que sair rapidamente, morreu assim. É uma longa história com outros detalhes. Se Deus tivesse matado Uzias, estava muito bom. Não tem como eu resolver que eu vou chegar em Deus do jeito que eu quero, do meu jeito. Eu vou continuar no meu pecado e eu vou morrer. E se na minha arrogância eu achar que eu vou ser o próprio caminho para Deus, e se a paciência de Deus acabar em me matar, está muito bom. Tudo que Deus faz é bom. E se Deus quisesse ter cegado Uzias, estava muito bom. E se Deus o deixasse aleijado, estava muito bom. Porque na sua arrogância ele achou que podia chegar a Deus. Mas não é que Deus resolveu botar uma doença infecciosa de pele, não é hanseníase, não é literalmente a lepra como a conhecemos, mas uma doença, uma micose lá infecciosa, uma sarna, seja lá o que for, mas que ele não conseguiu curar, que naquela cultura significava impureza de pecado. O que o Senhor disse simbolicamente com a doença foi isso: do seu jeito, da sua maneira, você não chega a mim. Do seu jeito, da sua maneira, você fica fisicamente enfermo, espiritualmente enfermo. Do seu jeito, da sua maneira, você nunca será uma mulher de fluxo de sangue, curada, purificada, salva em Cristo Jesus eterna. Estabelecendo o seu próprio caminho para Deus, você não é salvo. Sendo imprudente, depois de andar 42 anos com Deus, tem sido um realizador. Pensa num realizador abençoado. Sem querer falar que somos melhores, porque não somos, que o temor do Senhor venha sobre nós. Às vezes nós vemos situações semelhantes, pastores ricos, famosos, igrejas grandes, depois dão uma de Uzias, dão uma bobeada que nem Davi, e aí vem os escândalos. Estou dizendo que, segundo a palavra de Deus, em Cristo Jesus somos indestrutíveis. Mas se brincarmos com o pecado destrói. Por causa do adultério de Davi, toda a sua descendência padeceu juízo. É uma longa história. Uzias morreu no seu pecado, aparentemente. Não sabemos se ele se arrependeu, mas a doença Deus não tirou. Para que nós soubéssemos que para ser espiritualmente curado e fisicamente curado, Jesus precisa ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o único caminho para Deus. Agora, o que é a ceia do Senhor à luz do que eu estou falando?
Lembra que Deus gosta de falar por metáfora, Deus gosta de falar por simbologia. O Senhor é assim, Ele é criativo, Ele é inteligente, Ele gosta de falar dessa maneira, vai acostumando. Eu não acostumei ainda não, falou, o Senhor comigo fala direto. A ceia também é comunicação. A ceia também é simbologia. Mas não daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Ele já fez. Ele já anunciou que o rei viria. Ele já anunciou que Ele seria crucificado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. Ele já anunciou que redenção e salvação é só nele. Ele já anunciou que Ele é o eterno sacerdote. Deus já anunciou, Deus já enviou, Deus já cumpriu, Ele já morreu, já ressuscitou, está à direita do Pai, e agora Deus está cumprindo outras promessas, outras revelações. O Evangelho está chegando a todas as nações, como Ele disse. Os sinais da volta dele estão cada vez mais fortes, mas a ceia não é o que Deus vai fazer, é o que Deus já fez. Ele disse, Ele cumpriu e Ele fez. Agora presta bem atenção, eu gostaria que você prestasse atenção. O pastor Átila está gravando essa palavra, se não der problema nos equipamentos, como o outro dia deu, eu gostaria que você ouvisse mais vezes, para você realmente entender a ceia do Senhor. Às vezes os irmãos pensam assim: ao tomar a ceia eu estou participando do corpo e do sangue de Cristo. Você não está. Presta bem atenção, você não está. A ceia do Senhor é simbólica. O sacerdócio de Arão acontecia de fato, mas era simbólico do perfeito. A ceia é comunicação de Deus, por simbologia do que Ele já fez. É simbologia. A simbologia só tem valor se o de fato aconteceu na sua vida. O de fato não é tomar a ceia. A ceia é o simbólico do fato que deveria já ter ocorrido na sua vida. Participar do sangue e do corpo de Cristo é recebê-lo como Senhor e Salvador em arrependimento de pecado, sabendo que Ele é o único caminho para Deus e que Ele veio, Ele morreu por nós, em nosso lugar, Ele pagou o preço, o único preço que Deus aceitaria na sua justiça. Ele já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou, já subiu, é o Senhor, só Ele salva. E quando eu me arrependo e recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu de fato estou participando do seu corpo e do seu sangue. Porque eu de fato participo do seu corpo e do seu sangue, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, então simbolicamente eu tomo a ceia. Eu tomo a ceia simbolicamente do fato que eu já estou em Cristo, do fato que eu já me arrependi, do fato que Ele já é o meu Senhor, do fato que Ele já me deu vida eterna, do fato que nele eu sou indestrutível, eu sou eterno. Então eu tomo a ceia do Senhor, que é simbólica, em memória de Jesus, porque eu já estou realmente em Cristo. Eu já sou dele. Eu já participo do seu corpo e do seu sangue. Quando eu me arrependi, eu recebi como Senhor e Salvador. E eu continuo nesse temor. Eu quero continuar nesse temor. Eu quero continuar nele. Só Ele é o Senhor. Só Ele é o Cordeiro. Só Ele é o sacerdote. Só Ele é o vencedor. Só Ele virá em grande poder e glória. Só Ele é o juiz do juízo final. Ele é o Senhor. E eu estou nele. Por isso eu vou participar, em memória dele, da simbologia. A simbologia não é o real está em Cristo. Mas a simbologia é coisa séria.
Não é o real, mas é coisa séria, não é brincadeira. Queimar o incenso, aparentemente, era tão simples como a ceia. Irmãos, vamos falar a verdade. Qualquer pessoa pode pegar pão e cortar em pedacinho, isso é simples. Qualquer pessoa pode pegar suco de uva e colocar nos copinhos, isso é simples. Qualquer pessoa pode pegar o suco de uva e dizer: representa o sangue de Cristo da nova aliança dado por vós. E alguém pega o pão, é o corpo de Cristo oferecido por vós. Qualquer um pode fazer isso como ato em si. Como qualquer um podia queimar incenso no templo como ato em si. Não é um ato difícil. Quando Uzias foi queimar, ele viu que não era só simbologia. Ele viu que não era brincadeira. A ceia do Senhor não é brincadeira. Cortar o pãozinho, qualquer um corta. Tomar copinho de suco de uva, qualquer um faz. É simbologia, não é o fato, mas também não é brincadeira. Por isso Paulo disse: não participe da ceia do Senhor, do simbólico, do real que já aconteceu na sua vida, indignamente, sem examinar a si mesmo, sem se arrepender dos seus pecados, porque muitos estão enfermos por tomarem a ceia assim, vários já morreram. Nós não somos juízes e não queremos ser. Eu nunca sei quando alguém está enfermo porque tomou a ceia do Senhor indignamente, porque eu não sou adivinho e Deus não me conta tudo. Inclusive eu agradeço Ele por não me contar, porque vai que eu tenho a língua solta, eu saio contando para todo mundo. Então Ele não me conta tudo, eu também não pergunto, eu também não quero saber, eu quero obedecer a Bíblia. Não preciso saber mais nada. Então a ceia do Senhor é coisa séria. Quem a toma indignamente, o simbólico, não estando no real, ou estando no real, fazendo a memória de Jesus pela ceia, sem arrependimento de pecado. Eu não sou adivinho, eu nunca sei quem está enfermo por isso, mas Paulo diz que tem pessoas que ficam enfermas. Paulo disse que lá em Corinto Deus andou matando alguns. Deus recolheu alguns. Então a ceia é sempre coisa séria. A ceia nunca pode ser um ato religioso morto. A ceia nunca pode ser tomada sem arrependimento de pecado. Não é difícil. Deus, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, som do meu coração. Jesus já morreu por mim, porque o Senhor sabe que eu sou pecador e eu não tenho solução para isso, a menos que eu creia e o receba e me arrependa. É simples. Confessamos os nossos pecados, confessamos mais uma vez que Ele é o nosso Senhor e Salvador, aí participamos de maneira digna da simbologia daquilo que já é real em nossas vidas, daquilo que lembra Jesus, como previamente anunciado, simbolizado, de que os dois ofícios se cumpririam nele, porque só Ele é Rei, Senhor e Salvador. Como não é difícil, eu vou ajudá-los. De maneira muito reverente, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Não vai ser difícil se arrepender do pecado. De olhos fechados, cabeça baixada. Você, servo de Deus, tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo agora já trouxe à sua consciência os pecados que devem ser confessados. Não se sinta menor, eu sou pastor, eu também tenho que confessar pecado. Você vai confessar o seu aí, eu confesso o meu aqui. Diante do Senhor, aquilo que o Espírito Santo está trazendo à sua consciência, um mau testemunho, talvez aquela conta que não foi paga e com disciplina você poderia ter pago. Talvez aquela fofoca destrutiva.
Talvez uma certa displicência com a televisão, com o computador. Talvez uma certa displicência com amizades que não edificam. Talvez um racionalismo para não dizimar, não ofertar. O Senhor diz que isso não é muito bom na sua palavra. Talvez um exercício de ministério com inveja, com ciúmes, querendo se aparecer melhor do que o irmão. Nada disso é bom, nada disso é do Espírito. Talvez falta de vigilância, de palavra, que não exorta, não edifica, não ensina. Talvez displicência, alguma situação que o Espírito Santo trouxe à sua consciência. Confesse o seu pecado nesse momento de música. Mantenha seus olhos fechados. Esteja em oração. Pai amado, perdoa os nossos pecados. É fácil pregar, é fácil ensinar, mas talvez é mais fácil ser imprudente como Davi e orgulhoso como Uzias. Perdoa as nossas displicências, nossas imprudências, nossos orgulhos e as nossas displicências com a palavra do Senhor, com a santidade do Senhor. Perdoa, Senhor, a falta de convicção plena no Senhor e na Tua palavra. Perdoa a displicência de não lê-la, de não estudá-la. Perdoa, Senhor. Às vezes, como servos do Senhor, nem nós temos toda aquela convicção por falta de conhecimento. Perdoa. Senhor amado, porque estamos em Cristo, de fato nele, no seu corpo, no seu sangue, assentado nas regiões celestiais, participaremos sim da simbologia de participar do corpo e do sangue de Cristo de maneira digna, entendendo que ainda que não é o fato, é o simbólico, ainda assim é coisa séria. Que as simbologias dadas pelo Senhor são coisas sérias. Senhor amado, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados quando oramos, também nos dê a paz do Senhor, também nos dê a alegria do Senhor, também nos dê o teu sossego, para os teus filhos e filhas colocarem a cabeça no travesseiro, dormirem, descansarem, e aqueles que estão aflitos com situações no trabalho, com situações de emprego, enfermidades na família, ou situações de membros da família perdidos no pecado, misericórdia, Senhor. Agora que a tua igreja, essa igreja que não é destruída, por estar no eterno Cristo Jesus, agora lavada e purificada no sangue de Cristo. Ouça a oração do teu povo nesta noite. A questão do emprego, a questão da enfermidade, a questão dos desviados da família, a questão da falta de sossego, ansiedade, do desemprego, da crise. Visita o teu povo com paz, com ousadia, com fé, porque eles são a tua igreja, a eterna igreja lavada e purificada, igreja do Senhor. Que eles saiam vitoriosos deste culto, cheios de fé e de ousadia, para a honra e glória do nome do Senhor. Agora fique em pé e louve a Deus com toda a força do seu pulmão. Depois louve a Deus, agradeça.